Fala, doutores, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, eu quero bater um papo com os doutores sobre mais um assistente aqui que eu trago aqui no canal, mas dessa vez nós vamos fazer aqui de uma maneira diferente. Eu vou explicar o conceito, vou falar para os doutores como funciona um ADVBot e, principalmente, vou dar o caminho das pedras para os doutores terem esse meu assistente aqui gratuitamente instalado aí no seu ChatGPT e começar a ajudar os doutores com seus processos trabalhistas. Mas antes da gente começar, eu sempre gosto de fazer aquele jabazinho do canal. Doutores, me ajudem a chegar a 300 inscritos. O canal está começando, tem atingido vários advogados aí pelo Brasil, mas eu conto com a sua ajuda para poder se inscrever, assistir os vídeos do canal aqui, que cada vez mais eu venho trazendo um conteúdo rico para ajudar os doutores aí a automatizar o seu escritório do jeito certo, no estilo mão na massa, sem teoria nenhuma, prática. Legal? Então, se os doutores curtem esse conteúdo mais prático, mão na massa, esse aqui é o canal que os doutores devem seguir. Doutores, já não é novidade aqui no canal, eu sempre trago que os assistentes GPTs ou os ADVBots são o caminho mais curto que a gente tem para poder automatizar aí o seu escritório. Quando os doutores entendem esse conceito, conseguem fazer aí os seus próprios assistentes, é como se os doutores tivessem dezenas de estagiários prontos para trabalhar para os doutores de uma maneira muito assertiva e principalmente de uma maneira muito automatizada. Então, os doutores vão automatizar principalmente tarefas de escrita, de leitura, análise de processo, criação de peças, em qualquer área do direito. Nesse caso aqui, eu configurei ele para a área trabalhista, mas ele poderia atuar em qualquer área. Então, uma coisa muito importante que os doutores têm que ter sempre quando vão fazer qualquer tipo de assistente dentro do ChatGPT é esse conceito aqui que eu tentei resumir de uma maneira muito simples para qualquer pessoa entender. A gente tem que definir no nosso assistente uma personalidade e um contexto, isso é, quem ele deve ser e como ele deve agir. Depois, a gente define as tarefas e habilidades que ele tem que ter, isso é totalmente personalizado, e uma base de conhecimento robusta. Isso é, hoje, no ChatGPT, a gente consegue colocar a nossa própria base de conhecimento. Então, os livros jurídicos, as leis que eu quero que ele siga, modelos de peça, modelos de contratos, o que a gente quiser. Então, essa base aqui que os doutores têm que ter muito definida quando vamos falar aqui de assistentes. Beleza? Aí o que acontece? Sempre num processo trabalhista, na maioria dos escritórios que eu atendo, quando eu vou criar aqui essas soluções, os advogados começam com a ficha trabalhista. Legal? Os doutores podem ver aqui, quando eu aciono ele, o doutor Justus é um advogado fictício que eu coloquei aqui, ele já vai me dar qual tarefa ele quer, qual tarefa eu quero executar, o que o doutor quer. O doutor quer trabalhar um processo trabalhista do começo ao fim, ou o doutor quer fazer uma peça, enfim, uma petição inicial, uma contestação, um embargo de declaração, enfim. Sempre quando a gente vai começar, obviamente que a gente poderia colocar aqui qualquer tipo de documentação, relato dos fatos. Mas eu mandei ele criar aqui, no próprio ChatGPT, uma fichinha de entrada do cliente, né? Uma entrevista que a maioria dos advogados trabalhistas fazem quando o cliente chega. Então aqui a gente tem o nome do reclamante, o nome da reclamada, o tempo de serviço que ele teve, o salário que ele tinha, a situação contratual e mais detalhes aqui que eu não vou me estender porque os doutores são especialistas. Legal? Então aqui a gente vai fazer um pequeno teste muito rápido, que é se eu fosse trabalhar em cima desse caso do João lá. Hoje o ChatGPT tem conexão com ferramentas externas. Então, se os doutores tiverem tudo isso dentro de uma pasta no Drive ou até mesmo salvo no computador, basta vir aqui, ó, eu vou carregar no Google Drive, porque ela está no Google Drive essa ficha, eu escolho o documento, quer dizer, o processo que eu quero trabalhar, eu clico aqui, o ChatGPT hoje consegue fazer a leitura de documentos de uma maneira muito, muito, muito rápida e específica, ele já vai me dar aqui o que é o caso, quais os próximos passos que a gente deveria seguir. Então aqui, ó, podemos seguir com a criação de uma petição inicial para o reconhecimento do vínculo empregatício e a cobrança das verbas
rescisórias devidas. Isso incluirá as solicitações desejadas na ficha, como o reconhecimento do vínculo trabalhista, isso teria que estar na peça, a assinatura retroativa da carteira de trabalho e por aí vai. A partir desse momento, ele já tomou conhecimento do caso e ele pode ajudar os doutores em todo o processo. Se eu pedir agora para ele criar a inicial, ele vai criar. Crie a inicial. Essa inicial, a gente pode colocar o modelo de inicial que os doutores querem que ele faça. Eu não vou me prender muito nas tarefas, porque realmente ele é um advogado completo, ele pode fazer qualquer coisa. Lógico que a gente vai ter que corrigir, claro que tem aqui todo um processo dos doutores estarem atentos, dar mais robustez à peça, mas por fim, ele consegue fazer. E onde está o segredo aqui? O segredo está exatamente naquilo que eu falei no comecinho do vídeo. Se a gente vir aqui no editar, que é a parte de configuração dele, os doutores vão ver que eu segui exatamente aquilo que eu disse. Olha só, ele tem uma personalidade, então ele atua como um advogado trabalhista sênior com 20 anos de experiência, especializado em direito trabalhista, né? Aqui está penal, mas vamos colocar aqui, trabalhista brasileiro. Você será responsável por auxiliar o doutor Justus em defesas trabalhistas, desde o período de inicial até a execução do processo. Então aqui eu tenho a nossa personalidade e o nosso contexto. Aí aqui eu criei aquele pequeno menu, que é uma coisa bem simples, que aí eu coloquei lá o número 1 e o número 2, isso aqui é muito simples de fazer, mas aqui estão as habilidades e as tarefas que eu quero que ele possa executar. Então eu já estou dando para o ChatGPT comandos claros, prompts claros, para ele poder seguir e nunca sair dessa linha de pensamento. Então ele utiliza toda a inteligência para me ajudar, mas eu estou no comando dessa situação. Então dá uma olhada só em algumas das tarefas que eu coloquei aqui. Desde criação de peças, contrarrazões, análise de sentenças e embargos, elaboração de petição de recurso, tudo. Eu poderia colocar mais aqui, eu poderia colocar totalmente personalizado que ele iria seguir. A partir daí, eu vou otimizando esse prompt para melhorar as respostas, e aqui eu já tenho a parte dos comandos. Prompts, doutores, significa apenas comandos, e não tem nada a ver com programação, nada a ver com complicação, basta a gente entender essa lógica. Personalidade, contexto, tarefas, e agora vem a cereja do bolo, que é a nossa base de conhecimento. Então, os doutores hoje, dentro do ChatGPT, conseguem colocar a sua própria base de conhecimento atualizada. Isso inclui, por exemplo, a CLT, a Constituição Brasileira, as leis de introduções e normas, o Código Civil Brasileiro e mais o que eu quiser colocar aqui. Então, quando ele vai buscar a resposta, isso é, eu peço para ele fazer a peça, ele vai buscar respostas não lá na inteligência geral do ChatGPT, mas sim na nossa base de conhecimento. A partir daí, o céu é o limite. A gente pode criar tanto para tarefas específicas, como para nichos do direito, como para estudo, como para ser o nosso assistente que atende lá dentro do WhatsApp os nossos clientes, conectar eles à planilha, o que for aqui a gente consegue fazer. Mas essa base os doutores têm que ter. Sempre guardem isso. E aí, a gente ativa aqui nele aqui. A gente pode deixar que ele entre na internet ou não. Isso é uma coisinha um pouco mais avançada, que eu vou explicar para os doutores como ter esse conhecimento. E aqui ele é um intérprete de código. Então, dá uma lida aqui, ó. Permitir que esse GPT execute código em casos de programação. Quando habilitado, esse GPT pode analisar dados, trabalhar com arquivos que você carregou. Quando a gente carrega, fazer contas e muito mais. Então, ele vai fazer sempre a leitura. Então, imagine o potencial disso. Criar quantos assistentes quiser dentro do ChatGPT e automatizar todas as tarefas que os doutores têm no escritório. Então, esse advogado aqui, que eu criei, foi muito focado no trabalhista. E a ideia é essa, que os doutores tenham todo o processo na mão, do começo ao fim, criando peças, e-mails, relatórios, o que for, mas não seguindo a inteligência artificial para cair naqueles erros mais comuns, que ele inventa a lei, ele inventa a jurisprudência, ele sai daquele caminho que a gente quer que ele siga. Isso é muito simples de se fazer
E aqui o doutor ainda pode ter o auxílio dele para ainda pontos a ajustar. Isso tudo aqui, ó, o valor pretendido para os danos morais não foi especificado. Ele vai dando todos os detalhes ainda para otimizar mais ainda a questão da análise, enfim, e da execução do processo. Legal? Agora, doutores, eu quero que os doutores aí tenham acesso a essa ferramenta que eu criei. E para isso é muito simples. Basta os doutores virem aqui embaixo, no primeiro link da descrição desse vídeo. No próximo dia 24/9, eu não sei quantos doutores estão vendo esse vídeo, mas clica aqui embaixo que com certeza vai ter uma próxima aula gratuita. Eu vou dar aí uma aula gratuita, ao vivo, ensinando como os doutores podem aí criar seus próprios assistentes, como configurar a sua conta do jeito certo, como garantir a segurança e o sigilo dos seus dados e dos seus clientes no ChatGPT, como personalizar o seu ChatGPT de um jeito simples para melhorar as respostas, como criar e organizar documentos dentro do ChatGPT, que é aquela memória interna, e como criar infinitos assistentes GPTs, que eu chamo de ADVBot, para os doutores aí automatizarem tudo e como automatizar, logicamente, todas as etapas do processo e aumentar aí a sua produtividade. Legal? Basta os doutores se cadastrarem, os doutores vão para um grupo VIP, onde eu vou avisar lá, passar o link da aula, e vou colocar lá muito conteúdo e vou dar lá gratuitamente esse chat GPT aqui, esse ADVBot, para os doutores já utilizarem aí na sua advocacia. Legal? Doutores, eu fico por aqui nesse vídeo. Agradeço demais a atenção dos doutores que ficaram até aqui. Deixa aqui embaixo um comentário, uma sugestão para eu criar novos assistentes e dar como bônus aqui no canal. E não se esqueçam de se inscrever para a nossa aula gratuita. Legal? Eu aguardo os doutores lá ao vivo no dia 24/9 às 20 horas para a gente bater um papo sobre o ChatGPT e os doutores pegarem aí esse assistente para poder começar aí a utilizar no seu escritório. Um forte abraço e até o próximo vídeo.